Você já ressuscitou? Essa é uma pergunta que todos nós devemos fazer a nós mesmos. Eu já nasci de novo? Eu já ressuscitei em Cristo Jesus? Assim como Jesus ressuscitou, nós também devemos ressuscitar. Graça e paz, eu sou o pastor Edileno, quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração, quero orar com você também ao final. Fique comigo, vamos ao texto. João capítulo 2, versículo 21 e 22, diz assim: ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo, quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Muito bem. O contexto aqui é simples. Jesus ele chega em Jerusalém, festa da Páscoa, ele chega no templo, está ali vendedores, cambistas, está ali comerciantes vendendo os animais, trocando as moedas, e ele vê isso, que eles estão corrompendo a adoração, corrompendo o culto, corrompendo a Páscoa, eles estão fazendo isso para lucro, mercadejando ali a fé, e Jesus vai lá e expulsa eles. E então tem o confronto com os judeus perguntam para Jesus: qual autoridade você faz isso? Qual o sinal que você mostra para fazer isso? E Jesus diz: eu destruirei esse santuário e reconstruirei ele em 3 dias. É óbvio que os judeus não entendem. Eles acham que Jesus está falando daquele templo, daquele santuário físico ali, mas não era isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando do seu próprio corpo, o santuário do seu corpo. Ele estava falando: eu vou morrer na cruz, eu vou ser o sacrifício, eu vou ser esse cordeiro que vocês estão sacrificando aí, esse cordeiro que vocês sacrificam na Páscoa, eu vou ser o cordeiro perfeito e eu vou dar a minha vida em resgate de todos aqueles que creem em mim. Eu serei o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou subir até o madeiro, eu vou ir até o Gólgota e eu vou dar a minha vida em resgate da humanidade. Mas eu não ficarei morto. Ao terceiro dia eu ressuscitarei. É isso que Cristo estava falando. Ninguém entendeu o que Cristo estava falando naquele momento. Mas os discípulos, depois que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, eles lembraram dessas suas palavras e eles creram na Escritura e na palavra de Jesus. Nós vemos na Escritura apontando para Cristo. Nós vemos muitas passagens do Velho Testamento apontando para o Novo Testamento, apontando para o Cristo que viria, apontando para o Cordeiro perfeito, apontando para aquele que sofreria e levaria os nossos pecados, as nossas dores, apontando para Jesus. Nós vemos várias passagens. Isaías 53 é uma passagem clássica, apontando para Jesus sendo oferecido ali na cruz como um cordeiro. E Paulo vai dizer que Cristo é o nosso cordeiro pascal. Cristo é esse cordeiro que deu a sua vida em sacrifício para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas se Jesus tivesse apenas morrido e ficado morto, não tinha esperança. A nossa esperança foi porque ele ressuscitou. Então, negar a ressurreição de Jesus é negar todo o evangelho. Se nós não cremos na ressurreição, a nossa fé é em vão. Porque a ressurreição é a base onde nós debruçamos, aonde nós colocamos os nossos pés e nós firmamos a nossa fé e a nossa esperança. Porque se Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos juntamente com ele. Porém, se Cristo não ressuscitou, nós também não vamos ressuscitar com ele. É porque Jesus ressuscitou, é porque Jesus vive, é porque Jesus vive que eu tenho esperança. É porque Jesus vive que eu posso crer no amanhã, que eu posso crer que eu vou estar com Ele um dia, que eu sou salvo pela fé em Cristo Jesus e que eu também ressuscitarei no último dia e terei um corpo semelhante ao de Cristo, um corpo sem pecado, um corpo glorificado, assim como o de Jesus Cristo. E quando nós cremos em Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, que ele morreu em nosso lugar e ressuscitou, mostrando que Deus aceitou o sacrifício, Deus aceitou a oferta e ele ressuscitou para que nós também morramos para nós mesmos, morramos para o velho homem
que nós nascemos de novo, um novo homem, feito em Cristo Jesus. E no Cristo ressuscitado, na fé em Jesus, nós nos tornamos um templo, o templo do Espírito Santo de Deus. Deus vem habitar em nós. O Espírito vem morar em nós. O Espírito Santo habita o nosso coração a todos aqueles que creem, a todos aqueles que ouvem o Evangelho da salvação, a todos aqueles que ouvem a palavra da verdade, tendo nela crido, são selados com o Espírito Santo da promessa. E o Espírito vem morar dentro de nós. E é Ele que nos guarda, é Ele que nos preserva, é Ele que faz nós irmos até o final, o Espírito morando em nós. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. A pergunta que nós temos que fazer para nós, você tem que fazer é a seguinte: eu já ressuscitei em Cristo? O Espírito Santo já veio habitar em mim? Porque se isso não aconteceu, se você ainda não se tornou uma nova criatura, você precisa se arrepender dos seus pecados, crer em Cristo Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, depositar diante dele toda a sua fé, a sua esperança, a sua confiança nele, saber que ele morreu por você e ressuscitou para que você possa morrer para si mesmo e ressuscitar para Cristo. E então você será selado com o Espírito Santo da promessa. E ele te fará perseverar até o fim. Você será salvo. Você viverá eternamente com o Senhor na glória de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, bendito e santo é o teu nome. Eu te louvo, te agradeço e te exalto, porque o Senhor é esse Deus maravilhoso que mandou e o seu Filho amado Jesus Cristo, que veio não obrigado, mas de livre e espontânea vontade, se ofereceu por nós em nosso lugar ali na cruz. Foi o sacrifício vicário de Cristo que nos deu salvação, remissão dos pecados e vida eterna. Senhor, muito obrigado por Cristo Jesus. Muito obrigado por sua vida santa aqui nessa terra, por sua morte na cruz e por sua ressurreição ao terceiro dia. É por meio de Cristo, seus méritos, que nós temos esperança. É porque ele ressuscitou, é porque ele vive que nós cremos no amanhã e que nós temos certeza e nós temos a convicção de que somos salvos em Cristo e de que viveremos eternamente com ele por toda a eternidade. Que o Senhor possa trazer, ó Pai, ao coração daqueles que ainda não são convertidos, aqueles que ainda não são salvos, aqueles que ainda não nasceram de novo, trazer fé para que eles possam se arrepender, crer no Senhor e serem salvos por essa graça que nos alcança, que nos abraça e que nos faz filhos. Muito obrigado, ó Senhor, pela essa graça derramada sobre nós e que o Senhor derrame sobre aqueles que o Senhor escolheu para tal feito. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos por mais esse dia que se inicia. Amém. Fique com Deus. O Senhor te abençoe.